Boa noite a todos, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, nesta noite eu vou fazer a última gravação da noite e o último vídeo também dessa semana. Essa semana, gente, eu abordei o tema do canal, o crime na Galeria de Cristal. O caso do Giuseppe Pistone, um italiano que conhece a Maria Fê, também italiana, e os dois nasceram na mesma cidade de Canela, na Itália. Gente, aquela época, quando aconteceu o caso do Giuseppe Pistone, a Maria e o Giuseppe, eles viviam um amor intenso. Um amor bastante intenso que tanta intensidade terminou anos depois de maneira trágica. Gente, até hoje eu pesquiso no Google de vez em quando, faço umas pesquisas no Google que é totalmente diferente do que acompanhar um caso de um assassinato em tempo real. Vamos supor, hoje com o Google e as informações, o Google ele dá informações sobre esse crime, mas nem todas as informações sobre esse crime dão. Por quê? Porque este crime é um crime muito antigo, ou seja, as informações estão restritas mesmo ao livro O Crime na Galeria de Cristal. Gente, eu comecei a ler o livro, mas o caso do Giuseppe Pistone e da Maria Fê, eu já conhecia, já fazia anos já. Eu me lembro muito bem que em 2005 eles fizeram um especial no Linha Direta. E o Linha Direta, ele comentou esse assassinato do José Pistone e da Maria Fê. O assassino, o José Pistone, mata Maria Fê. Aí, gente, eles comentaram do assassinato do Maria Fê e do José Pistone. Gente, como eu falei para vocês aqui no vídeo, é difícil vocês olhar para ele, um italiano, de origem italiana, ela é italiana também, uma moça, pelas informações que eu vi, uma moça muito bonita, muito bela, muito meiga também, segundo as informações que eu vi. É difícil você olhar para ele e dizer bem assim, aquele vai fazer um crime que vai marcar o século XX. Não, porque como no século XXI, pessoas normais que andam na rua, tem família, procura a sociedade, procura ressocializar. Então, gente, era difícil você olhar e descobrir que ele iria se tornar alguém que ocuparia uma cela numa cadeia. Gente, hoje, a todo tempo, quando ocorre um assassinato, geralmente há uma prisão preventiva quando ocorre um assassinato, e eu expliquei essa semana do caso da Eloá. Eu me lembro muito bem que quando o Lindenberg ele mata a Eloá, comete um assassinato da Eloá, o Lindenberg ele vai para a prisão preventiva, numa cadeia. E, gente, quando ele vai para a prisão preventiva, quando caiu em si a ficha, ele já estava na cadeia já. E, gente, tanto é que matou alguém hoje aqui no Brasil, geralmente eles dão uma temporária, mas no caso do Lindenberg, pela situação que estava acontecendo dentro do prédio, quando ele foi preso lá dentro do prédio mesmo, já colocaram ele numa preventiva, ou seja, prisão preventiva. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A temporária
E a preventiva, eu vou explicar a questão da temporária preventiva. A temporária é por 5 dias. Então, ou seja, a pessoa vai para seu depoimento e é liberado, enquanto a investigação continua. A preventiva é desde o dia quando ocorre os ocorridos, vai para a prisão preventiva é desde o dia do assassinato de uma pessoa, determinada pessoa. E foi isso que o Lindenberg enfrentou e também foi isso que o José Pistone enfrentou. Olha, gente, algo eu vou comentar com vocês aqui, eu já falei no canal sobre feminicídio, e esse histórico para o canal que eu comentei o ano passado, eu me lembro muito bem que muita gente via o histórico, acompanhava, e claro, gente, como eu vou falar para vocês que alguns casos que eu citei durante essa semana, que terminou em morte, tirando o caso do Leopoldo Heitor, porque até houve um desaparecimento misterioso e ninguém sabe o que aconteceu. Mas tanto o caso do José Pistone, tanto o caso do Lindenberg e muitos outros casos que eu citei durante essa semana, porque, como eu falei sobre o crime na Galeria de Cristal, gente, envolve também uma série de outros crimes também. Porque não por ser do século XX a questão do assassinato, mas ocorreu. O assassinato ocorreu. Então, gente, tantos os casos. E eu me lembro muito bem que quando eu fui lendo O Crime na Galeria de Cristal, porque eu consegui ele em 2022. Mas, gente, eu enfrentei um monte de situações complicadas e também enfrentei a coronavírus nesse meio tempo que eu peguei coronavírus. E aí, gente, eu não consegui ler eu não consegui acompanhar uma boa parte do histórico, porque aquela época, quando eu peguei coronavírus, eu me lembro muito bem que eu acompanhava o histórico da José Pistone e da Maria Fê. E eu cheguei a ler, mas aí depois eu fiquei doente, voltei a ler depois. E, gente, eu ainda tenho o livro e tá demorando geralmente bastante para mim ler. Tanto é que deu bem certo, porque acho que foi ano passado, eu me lembro muito bem que eu comentei o primeiro assassinato, que foi exatamente o que dá o nome do livro, O Crime na Galeria de Cristal. Um assassinato numa galeria de cristal em São Paulo em 1908. E olha, gente, quando eu vi o primeiro histórico, ele é um assassinato impressionante. E olha, diferentemente da questão do José Pistone, a Albertina Barbosa, ela acaba absolvida. Sim, a Albertina Barbosa, ela é absolvida do crime que cometeu. Olha, gente, é claro que aqui eu não quero testificar entre um crime e outro, mas os dois foram crimes terríveis, tanto um quanto o outro. Bom, gente, daqui a pouco volto.